Alô, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros ponto a ponto com o tema 3, seguro de responsabilidade civil, cobertura de seguro muito importante hoje no mercado, em grande crescimento e desenvolvimento, né? E mais especificamente no vídeo 3, que nós vamos abordar hoje o que é o direito de ação ou prazo prescricional. Tá? Nós vamos abordar essa questão aí do direito de ação e prazo prescricional, que ela está intrinsecamente envolvida, né, nos seguros de responsabilidade civil. Então vamos dar andamento aí para a gente dar uma olhada nesse material aí. Tá? O que é o direito de ação? Após passado o prazo previsto em lei, né, o cidadão não poderá mais buscar a sua reclamação no judiciário. O que significa? Né? Se alguém causou um dano a um patrimônio meu, por exemplo, vamos usar parte material, mas isso também envolve o dano corporal. Por exemplo, eu posso ter, digamos assim, uma pessoa pode ter causado um dano material numa propriedade minha, né? Ou eu posso ter também sido vítima, né, de um outro evento que me causou um dano de natureza corporal. Tá? Eu tenho um direito a, evidentemente, reclamar dessa pessoa, né, e buscar a compensação por esses danos, sejam materiais, sejam pessoais, né, corporais e até morais. Né? Só que esse direito de ação que eu tenho como terceiro reclamante, né, esse prazo não é indefinido. É um prazo que hoje, no Código Civil anterior, era de 20 anos. Agora o Código Civil mudou, né, e reduziu os prazos que nós vamos ver daqui mais um pouquinho. Né? Então eu tenho um prazo para fazer isso. Tá? Via de regra, quando se tem seguro, né, e quando um terceiro, nós nos envolvemos com um terceiro, né, e um cliente nosso é responsabilizado, via de regra os processos se dão de maneira célere, né, mas existem alguns produtos que é difícil de pronto se identificar o dano, né, e às vezes ele resta, né, a identificação dele um período mais tarde. Tá? Só que esse direito de ação, repito, ele não dura para sempre. Né? Ele está dimensionado e enquadrado dentro de artigos do Código Civil, tá? Que é o artigo que vai do 189 ao 206. Evidentemente que eu não vou ler os artigos para vocês aqui, porque com grande facilidade hoje a gente entra na internet, coloca lá Código Civil Brasileiro, artigo 189, né? E assim vai. E nós temos ali a leitura dos artigos, em alguns lugares até com a interpretação. O que mais nos interessa aqui é o prazo prescricional, ou seja, como é que funciona isso dentro do seguro. Né? Então, esse sim nós vamos abordar. Tá? Mas isso está tudo centrado dentro desses artigos ali, do 189 ao 206. E depois existe um outro código que nós vamos ver daqui a pouquinho, também que está envolvido nessa questão do prazo de prescricional. Tá? Então, assim, o prazo é finito, e está enquadrado dentro do 189 e 206. Por que eu detalho o código? Porque isso também pode ser um mote de venda para nós, né? Porque no momento, às vezes, que nós estamos diante de um cliente que não tem um entendimento, né? Às vezes não tem nem noção das responsabilidades que ele tem, né? A gente pode fazer essa abordagem, né? E auxiliar ele ao entendimento de que o Código Civil está ali protegendo o terceiro e que, baseado nisso, existem produtos de seguro que podem, né, suportar patrimonialmente esse dano. Não é? Vamos ver o próximo slide. O que ele nos diz? Aí são os prazos prescricionais. Tá? É um resumo dessa abordagem dos códigos. Aí, né? Isso aqui está envolvido assim. Hoje, o prazo prescricional geral
é de 10 anos. Repito, no Código Civil anterior, antes de 2003, era 20 anos. Foi reduzido para 10 anos. Tá? Agora, em termos de responsabilidade civil, tá? A reparação por danos é de 3 anos. Ou seja, se um terceiro sofreu um dano de natureza corporal, ou moral, ou patrimonial, tá? Ou até as três coisas junto, né? Ele tem 3 anos para nos reclamar desse dano, dessa perda. Tá? Esse é o prazo que ele tem. Tá? 3 anos. Tá? O segurado, tá? Em relação ao segurador, e também vice-versa, porque o segurador pode buscar ações de ressarcimento também em relação a outras pessoas, né? O segurado, em relação ao segurador, tem 1 ano. Ou seja, se eu, né, causei um dano, fui notificado, tá, de maneira expressa de que causei um dano a alguém, eu tenho 1 ano de prazo para avisar a seguradora desse caso. Tá? Esse é o Código Civil, no seu artigo 206. Tá? 1 ano para avisar o segurador. Passado esse período, eu perco o direito de reclamar a seguradora. Tá? Até aqui ficamos assim. Tá? Bom, o segurado, o reclamante, então, o terceiro tem 3 anos. Tem 3 anos. Agora, se eu tenho a noção de que causei o dano, mas o segurado não está fazendo a reclamação, no meu caso, né, ele tem 3 anos e eu tenho 1 ano, né, eu posso também usar o mecanismo de avisar a seguradora como uma expectativa de sinistro. Né? Isso não me prejudica em absolutamente nada. Simplesmente eu faço o aviso dizendo, olha, existe essa possibilidade, essa perspectiva de que um dano foi causado há 6 meses atrás, assim, 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 e se registra para fins de não perda de prazo prescricional, no meu caso, que é de 1 ano. Tá? Quando o terceiro, dentro do prazo dele, fizer a reclamação, já está lá o aviso, eu só reitero o aviso e torno ele de expectativa como sinistro. Essa possibilidade existe, em alguns ramos de seguro ela é utilizada também. Tá? Os seguros obrigatórios, nós temos aí, apesar de que estão assim meio paralisados, nós temos o DPVAT, né, que é um seguro obrigatório. Nós temos o RETA, que é o seguro de responsabilidade civil pelo transportador e operador de aeronaves, né, que é um seguro obrigatório, que é similar ao DPVAT. E temos o DPEM, que é o seguro para as embarcações. Tá? Esses são seguros obrigatórios. Esse, né, o beneficiário do seguro tem 3 anos para avisar. Tá? 3 anos. Nesses seguros é tranquilo 3 anos. Aí a responsabilidade nesse caso aí é objetiva, né? Independente de nós termos sido responsáveis ou não, o seguro obrigatório está ali para atender essa questão, independentemente da responsabilidade ou não. No caso do seguro de responsabilidade civil tradicional, que não seja obrigatório, ainda podemos discutir se fomos responsáveis ou não. Né? Mas nos obrigatórios não há necessidade. A responsabilidade objetiva, a gente faz o pagamento, a seguradora faz o pagamento, independentemente de haver a culpa de parte do segurado. Tá? Só que aí tem uma questão, tá? Envolvendo o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor diz que o reclamante, aquele que se sentiu prejudicado, ao invés de ter 3 anos para reclamar, como diz o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, no que se refere a serviços e produtos, né, nos dá, informa que é 5 anos o prazo. Tá? E aí então vem a questão. Se nós estamos diante desse fato, tá, o que acontece? A lei maior, né, é o Código Maior, que é o Código Civil, né, que é o Código Brasileiro. Né? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei menor, ela está abaixo. A seguradora busca cumprir o Código Superior, que é o
de responsabilidade civil, que é o Código Civil. Tá? Só que esse Código Civil nos dá 3 anos. Então, quando às vezes nós estamos com sinistros que foram... Eu, como regulador, tive um caso, que eu vou usar aqui como exemplo, onde passou uns 4 anos, mais ou menos, um sinistro de vendaval. Era uma residência em que a proprietária era uma senhora de bastante idade, e ela não usava mais a residência, mas locou uma parte da residência, uma espécie de garagem que ela existia, para uma pessoa que era conhecida dela, vizinho ali da região onde ela habitava. Só que essa residência, como ela estava sendo ocupada dessa forma, ela tinha seguro da residência. Tá? E houve um vendaval e essa estrutura que essa pessoa utilizava lá se danificou, ela foi totalmente destruída. E eu fui chamado para fazer a regulação do sinistro, regulei o sinistro, via que a data ia bater nesse problema do prazo prescricional, tinha superado os 3 anos, mas a gente, por obrigação, a gente tem que fazer o laudo e apresentar para a seguradora, né? E a seguradora, então, o que ela fez? Ela fez uma carta de negativa informando que não podia atender, porque ela já tinha superado o prazo prescricional de 3 anos, né? Ela comentou isso com um sobrinho dela, né, que tinha perdido o seguro por esse motivo. O sobrinho consultou um advogado. O advogado entendeu, não, o Código de Defesa do Consumidor, né, que é produtos e serviços, e na realidade é o entendimento do judiciário que a seguradora na realidade é um prestador de serviço. O código é de 5 anos, né? Então ajuizou uma ação, né, e o juiz deferiu e determinou à seguradora que, como ainda estava dentro do prazo de 5 anos do Código de Defesa do Consumidor, a indenização era cabível, e aí então a seguradora não quis litigar mais, pagou a indenização, levando em consideração o prazo de 5 anos. Né? Então, isso eu deixo como atenção, porque a seguradora não é por má fé, mas ela vai usar sempre a lei maior, e a lei maior nos diz que é 3 anos. Então, nós que somos prestadores, o nosso cliente, eu já disse isso, o nosso cliente é o segurado. Nós temos que buscar sempre aconselhá-lo, né, dentro daquele critério do corretor consultor. Podemos informá-lo, diz, olha, passou esse prazo, mas o Código de Defesa do Consumidor dá 5 anos. Se tu quiser, a tentativa é ou busca o segurado de novo, reiterando isso, essa questão. Se houver a negativa por parte dele, então se busque o judiciário para tentar ver se o judiciário então reverte essa situação. Mas nós temos que ter essa informação para podermos atender o cliente de maneira adequada. Tá ok? Então, essa é o direito de ação ou prazo prescricional, que eu entendo que é muito importante, porque isso vincula diretamente o produto de seguro de responsabilidade civil, que agora nos slides seguintes, nos vídeos seguintes, nós vamos começar a conhecer de maneira mais pontual. Tá ok? Então, se gostaram do vídeo, deem o seu like, compartilhem com outros colegas que acharem essas matérias adequadas. Tá? E ficamos por aqui, então. Até os próximos vídeos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.